Então vamos lá. Os efeitos das radiações, né? Expliquei para vocês que existem no corpo regiões cientificamente estudadas e comprovadas que são consideradas radioacessíveis e dessa forma devem ser protegidas com um pouco mais de atenção. Efeitos biológicos, né? O que é que causa a radiação? O que é que a radiação altera a nível biológico? As radiações podem ser utilizadas com fins benéficos, claro. Alguns no tratamento de câncer, na radioterapia, tem tratamento de queloide, tem alguns tipos de hemorragia que são contidas com radiação também. Mas em quantidades elevadas são nocivas aos tecidos vivos, causando grande perda das defesas naturais, queimaduras e hemorragias. Também afetam o DNA, provocando mutação genética, né? Aqui tem um bebezinho e tem esse aparelho aqui meio estranho, passado como um termômetro, entre aspas, nesse bebezinho. Esse aparelho aqui é chamado de detector Geiger, né? Que é um detector de radiação mesmo. Quando um indivíduo ele é exposto a altas doses de radiação ou tem suspeita de exposição e contaminação radioativa, é passado, né, esse detector e ele tem um cursorzinho, né, onde tem um LED que indica a quantidade, né, em joule ou microgray de radiação que esse indivíduo está sendo exposto, né, que ele foi exposto, na verdade. Se o paciente fez um raio-x de tórax e logo após foi passar pelo detector e tal, vai acusar algum nível de radiação? Não, porque o paciente foi irradiado, a radiação passou e se dissipou, foi embora. Mas se esse paciente, ele pegou uma pedrinha de césio, sei lá, esse bebezinho aqui, estava brincando, pegou uma pedrinha de césio e tal, sei que, ele foi contaminado. Provavelmente o detector acuse, né, algum tipo de radiação, algum nível de radiação no tecido desse bebezinho, né? E aí é feito o processo de descontaminação, que nada mais é do que água e sabão externamente, né? Internamente existem outros protocolos sanitários. Mas no caso, Oi, professora, oi, sendo uma grávida, eu sei que grávida não pode fazer raio-x, sim, mas sendo uma grávida tendo essa exposição, pode acontecer de modificar o bebê? Se sim, a sim, radiação passar para o bebê? sim. Ele passa, pode alterar o DNA se o bebê tiver num estágio de formação no primeiro trimestre de multiplicação acelerada de célula, ele pode desenvolver alguma síndrome. Inclusive, algumas pessoas que moravam na Ucrânia na época do acidente, que tiveram filhos, anos depois os filhos tiveram problemas, né? Hereditários não, congênitos na verdade, porque as mulheres, em anatomia vocês vão entender um pouco melhor, mas as mulheres, elas já nascem com os gametas dentro dos ovários. Toda mulher já nasce, sei lá, um exemplo, com 1000 óvulos no ovário direito, 1000 no esquerdo. Eles estão imaturos ali, pá. A mulher chega na fase da puberdade, ele começa a amadurecer e tem a menarca, a primeira menstruação, consequentemente as outras até entrar na menopausa. E aí vai um óvulo por vez maturando e sendo eliminado ou sendo fecundado. Então, por exemplo, se uma criança como essa aí da foto foi exposta lá em Chernobyl, aquela enorme energia radioativa, a região pública dela, que não foi protegida devidamente, pode ter sido passada por algum tipo de mutação no seu DNA, e aí altera. E aí pode vir futuramente um bebezinho com alteração, mutação. Por isso que é importantíssimo, mesmo que trabalhemos hoje com doses mínimas de radiação, que vocês perguntem a todo paciente que entrar na sala. Tem suspeita de gravidez, por mais que seja um paciente em idade, sei lá, juvenil, ou uma idosa, um pouco mais jovem, né? Você não vai perguntar a minha tia de 90 anos, mas
50, 40, existe ainda uma chance, né, a depender da situação hormonal da paciente. Então tem que perguntar mesmo, né, não ter vergonha e nem ligar para algumas respostas que recebemos quando questionamos se a paciente tem suspeita de gravidez, né, mas tem sim riscos de alterar o DNA desse bebê, certo? Desse feto, na verdade, que não nasceu ainda. Desde a descoberta da radiação, mais de um século de pesquisa tem fornecido grande conhecimento acerca dos mecanismos biológicos pelos quais essa pode afetar a saúde, certo? Sabe-se que a radiação pode produzir efeitos em nível celular, causando morte ou modificação, devido aos danos causados nas fitas de ácido desoxirribonucleico, DNA, em um cromossomo, certo? Quando o número de células afetadas ou até mesmo mortas for grande o suficiente, a radiação poderá resultar na disfunção e morte do órgão em questão. É esse princípio de informação que é utilizado na radioterapia, né? O que é a radioterapia? A radioterapia é a radiação em alta energia sendo direcionada ali naquela célula, né? Naquele tecido, sendo bombardeado e lesionando até matar aquela célula doente, né? Aquela célula cancerosa. E essa célula aí, ela não consegue se multiplicar mais, ela morreu, certo? Outra influência da radiação ionizante sobre o DNA são os danos que não causam morte celular. Esses tipos de dano são normalmente reparados por inteiro, né? Mas caso isso não ocorra, a modificação resultante, conhecida como mutação celular, causará reflexo nas divisões celulares subsequentes. O resultado das mutações é o câncer, né? Quando o dano ocorre no segmento que controla a velocidade de reprodução das células e ou danifica trechos que controlam essa função, ocorre aí o processo de formação neoplásica, ok? Se as células modificadas forem aquelas que transmitem informação hereditária aos descendentes, desordens genéticas podem surgir, como foi no caso que eu citei agora há pouco, de uma mulher ou criança que foi exposta no acidente de Chernobyl e anos depois, né, o filho dela nasce com algum tipo de alteração congênita, certo? Aqui tem uma breve revisão, na verdade, que eu trouxe inclusive no slide anterior, exemplificando e comparando radiação ionizante de radiação não ionizante, certo? A radiação não ionizante são aquelas radiações eletromagnéticas que não têm capacidade de ionizar uma molécula ou um átomo, né? São basicamente utilizadas para conduzir energia, aquecer, entre outras situações. Já as radiações ionizantes, utilizadas aí na radiologia médica, na área industrial, são energias um pouco mais potentes, né? Uma frequência um pouco maior, um comprimento de onda menor e uma energia maior, capazes de ionizar átomos e moléculas. Tem uma energia bem maior, né? Inclusive, vem aí atrelado ao termo ionizante a característica radioativa, né? Atividade de radiação desses elementos. As radiações são produzidas por processo de ajuste que ocorre no núcleo ou na camada do elétron. Eu posso ter um tipo de radiação produzida a partir do núcleo ou a partir da eletrosfera, certo? Ou ainda pela interação de outras radiações ou partículas com o núcleo, ou também como o átomo inteiro pode produzir um tipo de radiação. Poder de penetração da radiação. Na última aula nós tivemos um slide quase que por inteiro falando sobre as partículas, né? Alfa, beta e gama, as três formas de radiação, né? E ainda tivemos uma tabela bem interessante que as comparava, né? A nível de danos
no tecido biológico, a nível de poder de penetração, né, a nível de características físicas, certo? Vamos lá. As partículas alfa são bastante enérgicas, mas são facilmente barradas por uma folha de papel. Lembra que tem, inclusive, acho que aqui também tem, né? Aqui, ó, partícula alfa, tem uma folha de papel, facilmente barra, embora elas tenham uma energia um pouco maior. Já as partículas beta são mais penetrantes e menos enérgicas que as alfa, comparado com a alfa, né? Conseguem atravessar lâminas de chumbo de até 2 milímetros ou de alumínio de até 5 milímetros quando propagadas no ar. Mas também podem ser barradas por uma placa de madeira de mais ou menos 2,5 cm de espessura. Aí aqui tem um exemplo, ó. Cadê a partícula beta? É barrada por uma madeira, né? Tem um exemplo aqui do corpo, que também consegue barrar esse tipo de partícula. Já as partículas gama, né, percorrem milhares de metros no ar, são as mais perigosas, né, são mais enérgicas. Quando emitidas por muito tempo, podem causar malformação nas células, né, também conseguindo atravessar chapas de aço com até 15 centímetros de espessura, mas são barradas por placas grossas de chumbo ou até mesmo paredes de concreto, certo? Existem as partículas nêutron, né, que são bastante enérgicas se comparados aí aos raios gama. E no meio termo aqui nós temos os raios X. Lembrando que raio-x é um tipo de energia artificial que foi descoberta aí no ano de 1895 por Röntgen e Anna Berta, certo? Onde eles descobriram que ao acelerar elétrons de qualquer átomo, conseguem aí trazer luz visível em placas metálicas e aí conseguiram atrelar esse efeito à radiologia médica. Mas aí dentro da comparação, né, acerca das partículas radioativas e quanto ao poder de penetração, nós temos aí o raio-x no meio termo. Os raios gama são utilizados aí em radioterapia, né, em ensaios não destrutivos aí também em radiologia industrial, e conseguiram, inclusive, bombardeando o núcleo do átomo, formar as partículas nêutron, que são altamente perigosas e enérgicas, certo? Mas não tem aplicação ainda, né, usual. A radiação pode provocar basicamente 2 tipos de danos ao corpo. Um deles é a destruição das células com calor, e o outro consiste no processo de ionização, né, e fragmentação, ou seja, divisão das células. O calor emitido pela radiação é tão forte que pode queimar bem mais que a exposição prolongada ao Sol. Portanto, um contato com partículas radioativas pode deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, uma vez que as células não resistem ao calor emitido pela reação. Não sei se vocês conhecem, né, algum paciente que faça tratamento radioterápico, mas geralmente são indicados algumas pomadas, né, para aplicar na região que vai receber aquela radiação, porque geralmente ele danifica mesmo a pele, fica bastante machucado, né, naquela região que vai receber aquele bombardeio de radiação. Oi. Quando faz a radioterapia, ele faz uma localização das células que está doente num certo local, vamos dizer assim, é uma pergunta meio lógica, mas vamos dizer que a pessoa está com câncer. Ele escolhe o braço para fazer a radioterapia ou seria... Vai ser num local onde tem o câncer. Por exemplo, o tumor, né, do paciente é na perna, né? É um osteocondroma. Vai ser feita a radiação naquele local. É diferente e é bastante confundido com a quimioterapia, porque a quimioterapia é um tratamento medicamentoso. É aplicado na veia do paciente, em qualquer veia que for funcionada pela enfermagem, e a medicação ele age de dentro para fora. Ele vai percorrer na corrente sanguínea e vai atacar o tumor, porque o tumor é uma célula. Toda célula precisa de oxigênio para viver, e o oxigênio vem através do sangue. Então a quimioterapia age de dentro para fora. Já a radioterapia é o contrário, de fora para dentro. E ele precisa localizar aquele feixe de radiação
direcionado ali no tumor. Se é cerebral, tem que ter um marcadorzinho, coloca o acessório, né, direcionado, angula o feixe para direcionar diretamente ali naquela célula. Porque se colocar o feixe numa célula boa, a célula boa se torna uma célula cancerosa, né, cancerígena. Então tem que direcionar exatamente ali naquele volume tumoral. Vocês vão ver isso no quarto módulo, é bem interessante. Professora, Oi. minha mãe fez radioterapia, foi só um quadrante. E sempre eu levava ela para fazer. Eu via que os médicos marcou a área, fez um X na área com um adesivo. Aí quando fui para fazer lá, aí tirava o adesivo, eu acho que lá eles tiravam porque eu não pude entrar mais. E aí fazia a rádio só naquele localzinho que ela Isso. fez o quadrante. Aí a radiação só ia naquele lugarzinho e ficou meio escuro, sensível. E hoje de manhã não toma muito sol, porque a pele de manhã ficou muito sensível. Ela reclama da quintura do sol depois Da da radioterapia, né? radioterapia. Isso. Eles fazem mesmo uma marcação, né? Um topograma ali naquela região, para que seja emitida ali a frequência apenas naquela região nas células tumorais. Mas é bem interessante. Mas sua mãe tá bem, né? Tá bem. Em nome de Jesus. Então, Tá sim. graças a Deus. Então, a ionização e fragmentação celular implicam em problemas de mutação genética durante a gestação de fetos, que nascem prematuramente ou, quando dentro do período de 9 meses, nascem com graves problemas de má formação. Quimicamente falando, seria assim: as células radioativas têm alta energia cinética, ou seja, se movimentam rapidamente. Quando tais partículas atingem as células dentro do corpo, elas provocam a ionização celular. Células transformadas em íons podem remover elétrons, portanto, a ionização enfraquece as ligações. E qual é o resultado disso? As células modificadas são modificadas e, consequentemente, temos as mutações genéticas, certo? Aqui tem um exemplo de quebra simples e quebra dupla da fita de DNA, né? Essa quebra, geralmente, ela não consegue ser reparada, né, dependendo do nível de radiação aplicada, e causa aí uma mutação, certo? Uma mutação cromossômica que pode alterar, que vai, na verdade, alterar essa célula, esse tecido, e pode desenvolver aí uma célula doente, né? Um tumor. Aqui tem outro exemplo, né, um gráficozinho mostrando as células normais, justapostas aqui, núcleo celular, tecido, matriz. Nós temos o processo de divisão celular, né? É normal, é fisiológico. Nossas células, elas se multiplicam, né? Morrem, descamam da nosso tecido, vão embora, e outras, todo momento, né? Que é isso que nos mantém vivos e jovens. Durante esse processo aqui, se eu tiver a ação de agentes cancerogênicos, né, nós podemos ter o resultado de uma célula mutada, né, que vai oferecer risco, porque ela vai continuar se multiplicando pelo processo de meiose celular, né, de divisão. Essa reprodução, né, vai ocorrer de forma desordenada. As células doentes, né, as células cancerígenas, elas tendem a se multiplicar mais rápido do que uma célula normal, tomando uma região ali maior no curto período de tempo. Sei lá, uma comparação aqui meio grosseira. Se uma célula normal, né, ela se multiplica durante uma hora em 50, uma célula cancerígena durante uma hora ela vai ter 200 multiplicações. É alto o poder de multiplicação, né, dessas células. Por isso que os tumores às vezes aparecem no curto período de tempo, né? E quanto mais rápido ele aparece, mais perigoso ele é. A probabilidade de ocorrência de um câncer provocado pela radiação depende do número de clones de células modificadas no tecido ou órgão, uma vez que depende da sobrevivência de pelo menos um deles para garantir a progressão.
O período de aparecimento ou detecção do câncer após a exposição pode chegar até 40 anos, no caso da leucemia. A frequência passa por um máximo entre 5 e 7 anos, com período de latência de 2 anos. Né? Seria um efeito tardio, né, ou estocástico da radiação. São termos que vocês vão aprender em radioproteção. Aqui eu trouxe alguns tipos, né, de trabalhos com radiação não ionizante, né? Como, por exemplo, aí os raios infravermelhos, né, que trabalham com soldas elétricas, soldas de oxiacetilência, acetilênica, na verdade, trabalhos com metais e vidros incandescentes, né, quando ficam na cor laranja e emitem luz, estão superaquecidos, né, através de um processo de energia, eles emitem aí os raios infravermelhos. Em trabalhos a céu aberto, o trabalhador fica exposto ao sol, que é uma fonte natural emissora de raios infravermelhos, né? Quando ele está aqui nessa coloração superaquecida, ele começa a emitir esses raios infravermelhos. É ionizante? Não. É um tipo de energia não ionizante. Oferece risco? Sim. Todo tipo de exposição demasiada, né, em larga escala, a qualquer tipo de raio, inclusive a luz visível, né, a luz que dá na casa de vocês aí, iluminando o ambiente, pode causar algum tipo de alteração. Raios ultravioleta, né, geralmente é necessário que nós tomemos esse tipo de radiação, claro que tudo em excesso faz mal, né, porque é através dele que nós sintetizamos a vitamina D no organismo, também encontrado em atividades com solda elétrica, processos de fotorreprodução, esterilização do ar e água, produção de luz fluorescente, trabalhos de arco voltaico, dispositivos usados por dentistas, processos de aluminotermia, lâmpadas especiais e o sol são reprodutores aí da radiação ultravioleta. Aqui exemplos, né? LEDzinho. O micro-ondas, né? Que entram em algumas discussões aí por pessoas acharem que é o tipo de radiação que vai lhe causar mal, mas são encontradas, na verdade, as micro-ondas. O aparelho micro-ondas leva esse nome por conta desse tipo de radiação, né, chamada de micro-ondas. As micro-ondas são encontradas em formas domésticas ou industriais, na forma de aparelhos de radar em aeroportos, o próprio forno micro-ondas, aparelhos de radiocomunicação, equipamentos de diatermia para obter o calor e processo de aquecimento e produção de plásticos e cerâmica. A medição ou avaliação das micro-ondas pode ser por sistema elétrico ou por sistema térmico, mas não é costumeira e não existem limites nacionais de tolerância, ou seja, é totalmente segura a exposição a esse tipo de radiação. Então, exemplo, né, micro-ondas, tem o feixe de micro-ondas que é gerado através de um magneto, jogado para o ventilador para aquecer o alimento e apenas aquecer. E aí tem outros tipos de condutores dos raios micro-ondas, né, como aparelhos de telefonia, ondas de rádio, televisores. E o laser, né? Professora, Oi. me explica uma coisa. O micro-ondas é prejudicial à saúde ou não? Porque fica essa questão que a gente não sabe. Todo mundo fala que é prejudicial à saúde. Não, não é prejudicial. Boa pergunta. Não é. É um tipo de energia, gente. É uma radiação. Quando a gente fala em radiação, né, não é porque ela é maléfica, né? Porque ela tem uma energia que vai ionizar e vai transformar todo mundo em Hulk. Não. É um tipo de radiação. O que é radiação? É propagação de energia gerada para aquecer o alimento. 100% daquela energia gerada é calor, né? O que pode causar mal, o que causa mal e que fica subentendido e fica atrelado ao equipamento é que as pessoas colocam materiais que não são apropriados para irem ao aparelho micro-ondas, que podem soltar algumas partículas de plástico e etc., que causam sim
podem causar sim câncer. Mas se você utilizar o aparelho micro-ondas para aquecimento e utilizar, por exemplo, uma vasilha de vidro ou uma vasilha própria que seja aquecida e que não solte esses resíduos, é totalmente seguro. Não tem nada que venha comprovar que o micro-ondas causa qualquer tipo de alteração. É um tipo de mito que, disparado, quase todo mundo tem esse questionamento. O que faz mal é você superaquecer vasilhas, recipientes que soltem os etilenos da vida, né? Que soltem partículas que você vai ingerir, vai passar mal, vai lhe fazer mal, pode lhe causar algum tipo de infecção, pode lhe causar alguma alteração digestiva, enfim. Mas se for utilizado de forma segura, com acessórios próprios para superaquecerem, ele é totalmente seguro, certo? Obrigada. Nada. Eu gosto de falar de micro-ondas. Tem um professor que ele amava falar de micro-ondas. Vamos lá. E o laser, né, que em português significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, é um feixe de luz direcional convergente, ou seja, que se concentra em um ponto só, né? Como, por exemplo, aqueles lasers que antigamente os meninos pegavam para desligar a luz do poste. Lembram? Não sei se na cidade de vocês tem, mas por aqui ocorria muito. Mas geralmente são utilizados em indústrias metalúrgicas, né, para corte de metal, soldas, medições a longa distância, né, grande distância. E no homem, seu maior efeito é sobre os olhos, onde o laser pode causar grandes estragos na retina, podendo ser irreversível e causar cegueira. Mas, inclusive, são utilizados na medicina, né, para fazer cirurgias, né? Cirurgias a laser são bastante utilizadas. E também aqui está uma forma de radiação não ionizante. Então entendam que radiação é todo e qualquer tipo de emissão, né, de energia, propagação de energia. Mas nem sempre essa energia vai ser maléfica ao ser humano, né? Tem todas as vantagens de se manipular e se conhecer as formas de radiação. Certo, pessoal?